quer viver ao redor do sol. Festival Online Festa do Sol, circuito de artes, culturas e negócios criativos. O festival, que tem como tema o sol que irradiou nosso Ceará, é resultado da Lei Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará. A realização é da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e da Associação Movimentos. Uma coprodução da Beta Produções e WM Cultural, com o apoio do Instituto Compartilha e TV Ceará. Um mundo de diversidade num pedacinho fértil do Nordeste do Brasil. Aproximação entre artistas e público, criando um canal de comunicação em uma grande cena pública. Um lugar de festejar e irmanar a humanidade. Festa do Sol é também lugar de confluência. Um festival de cores que reflete sonhos e utopias, que faz ressurgir propostas e propósitos em todos os segmentos artísticos. E hoje nós estamos aqui, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, recém-inaugurada dia 12 de agosto, com mais de 100 mil títulos disponíveis, distribuídos em novos espaços que compõem 6 setores: obras raras, periódicos, microfilmagem, obras gerais, coleção Ceará, artes, iconografia e atualidades. Aos 154 anos, a biblioteca volta a funcionar como um espaço não só de acesso aos livros, mas também à informação, às artes, à cultura e ao conhecimento. E desse equipamento de grande relevância cultural, nós, a equipe de gestão, estamos reunidos numa roda de conversa para celebrarmos o encerramento de um ciclo. Muitas experiências e resultados trazendo os principais desafios e resultados nesta edição da Festa do Sol. E como nosso astro, ao se pôr, nos deixa cheio de esperança, energia e criatividade para os dias que virão. E é nesse clima que a gente se despede desta edição, mas já se preparando para o futuro. E agora eu convido essa equipe solar para falar um pouco do que rolou nos bastidores, quais foram os desafios superados e também o orgulho de ter feito parte dessa equipe interplanetária. Beth, William, antes da gente chegar na produção propriamente dita dessa festa tão linda, conta um pouquinho pra gente como é que foi a preparação, como é que foi fazer o projeto, como é que chegando nesses nomes chiquérrimos que somos nós. Então, eu lembro que quando eu li o edital, primeiro já, assim, um edital muito robusto, né? Um edital muito cheio de detalhes, cheio de exigências. E aí eu li o edital e eu amo ler edital, assim, parece que para mim é literatura. É uma coisa assim que eu me excito lendo edital. E aí quando eu vi o edital, nossa, eu não compreendi bem. E aí comecei a perguntar, estudar, fui a algumas pessoas, né, que eu achava que eram várias instituições pelo volume do recurso. E aí até cheguei à compreensão mesmo que seria uma única associação, OSC, que seria contemplada. E quando eu li, eu disse, nossa, eu acho que a associação lá do Juazeiro do Norte pode concorrer, mas eu acho que a gente necessita de um corpo para que a gente possa dar conta, né, de uma proposta, porque até então ninguém, né, era uma ideia. E aí a primeira pessoa que me veio à mente, depois que eu li o edital, e assim a gente troca ideias o tempo inteiro,
eu disse, cara, esse edital tem a cara minha e do William, da WM, que é esse parceiro, irmão, que a vida vai dando para a gente, né? E aí eu liguei para ele e disse, William, esse edital e tal, não sei o que, peguei informações, enfim. Aí o William, tu acha? Eu disse, acho, vamos lá e tal, não sei o quê. E ele, poxa, então acho que a gente pode começar a pensar numa gestão que possa ser horizontalizada, que a gente possa agregar mais pessoas. E confesso que alguns nomes foram surgindo por indicação, né? Inclusive o seu, Liege, que nós não nos conhecíamos, né? Assim, a gente se conheceu com a Festa do Sol. Na verdade, a gente participava de um grupo de WhatsApp de festival e, nesse grupo, a gente acabou participando dos mesmos subgrupos, né? A gente se dividia em subgrupos e eu gostei muito, né, das colocações da Liege, sempre vindo. E uma pessoa me ligou e falou, Beth, por que vocês não colocam uma proposta, a associação já tem feito um trabalho, né, lá em Juazeiro, já chegou até aqui, Fortaleza e Pau. E aí eu levei para o William o nome da Liege. William, Liege? Nossa, claro! Como não? Sim, a Liege, já trabalhei muito com ela, eu adoro Liege e tal, não sei o que, não sei o que. Então, eu lembro que foi, acho que o primeiro nome que surgiu assim, naquele momento assim, que a gente nem sabia o que ia fazer. A gente nem sabia o que ia fazer. Aí, depois, a gente começou a estudar, a gente foi estudar, porque é preciso estudar e pesquisar mesmo para escrever os projetos. E depois de muito estudo, e aí a gente começou a pensar em ações que pudessem caminhar e, paralelo a isso, pensando no nome das pessoas. Eu acho que logo o segundo nome que vem, porque a gente sempre, quando vai fazer um projeto, pensa em formação, e logo o nome seguinte que veio para a formação, a gente, é a Selma Santiago, porque não tem... Apesar que eram 2 editais, que um era para a formação e o outro era para a fruição. E a gente não podia ter essa ação de formação tão forte. Essa ação de formação ela não poderia ser protagonista, mas a gente entendia que a gente não podia fazer um projeto com o raio de alcance que ele tem, né, com a dimensão de agregar artistas e cidades sem não pensar em formação, sem não pensar em diálogo, porque, inclusive, é um slogan assim, da Associação Movimentos, que é trazer a provocação do diálogo e provocar os intercâmbios. Não tem um projeto da associação que não tenha isso enquanto espinha dorsal. Então, assim, é a provocação do diálogo e também essa provocação do intercâmbio. E aí pensamos na Selma, pensamos quando a gente começou a formar essa equipe, esse núcleo, assim, queria pensar, organizar. Eu disse, gente, William, tu já trabalhou com Maíra? Aí o William, não, nunca trabalhei com a Maíra, né? Poxa, já trabalhei com a Maíra em vários festivais, a Maíra já viajou comigo para fora, enfim, eu acho que a Maíra seria uma pessoa que iria se encaixar, porque vem desse trabalho, né, também dos impactos sociais, né, dessa parte de sustentabilidade. Nesse trabalho, na verdade, assim, a Maíra é bióloga, eu estou aqui apresentando ela, mas no campo artístico, o currículo dela não tem nada assim que diga de método, de pesquisa no campo artístico, né? Mas no campo prático, ela já trazia um histórico, inclusive com a Beta Produções, né? Então, assim, e aí as pessoas, né, aí o William traz a Soninha da DHG, porque já tem a experiência, né, de trabalhar com ela, e eu já tinha ouvido falar, inclusive já tinha ligado, né, porque a associação vinha galgando projetos, né, projetos maiores, né, em parceria com o poder público, e eu lembro de ligar algumas vezes para a Sônia pedindo carta de anuência. Ela, você vai concorrer a esse edital? A gente não sei nem se conhecer, né? Aí eu disse, gente, será que vai ser o momento de trabalhar com a DHG agora? E, gente... Arriba. Parabéns. Assim, eu posso até agora passar para o William também trocar um pouco. Tava na hora, né? Mas foi isso mesmo. Eu acho assim que o grande início assim tem quando você tem uma ideia, um desejo e ele se transforma em projeto. As pessoas falam assim, eu tenho um projeto, aí fala, aí a pessoa fala, e está no campo ali da ideia. Não, você tem uma ideia. Entre ter uma ideia e um projeto tem todo o nosso trabalho. E eu acho que
grande barato foi a gente entender, não pela questão quantitativa, mas pelo tamanho do momento que a gente estava vivendo. De descentralizar, democratizar e colocar o interior como protagonismo. Eu acho que a partir daí a gente cria os núcleos e esses núcleos eles chamam essas pessoas, porque essas pessoas desenvolvem isso nas suas vidas. Falar em núcleo de produção é falar da Liege, como esse, por exemplo, há 36 anos, correto, no mercado de Fortaleza. Olha aí, sei até o número. Mas com vasta experiência, mais do que isso, com aquele momento que a gente estava vivendo. Esse projeto ele nasce de uma urgência que do momento cultural, social que a gente estava vivendo, que tem várias questões aí, que não é só a questão da subsistência ou do valor financeiro, mas sim da questão do entendimento enquanto artista, ser humano, empreendedor cultural, né? É um fortalecimento da economia que a gente precisava, a gente chama em energizar. Eu acho que daí também vem o sol como símbolo. Então, a primeira coisa, eu acho que a equipe ela é resultado desse desejo, das pessoas que entrariam. Quando a Beth fala da questão horizontalizada, é porque a gente sabia que cada um que a gente convidasse, né, Beth, ia se dedicar, fazer sua doação de afeto e contribuir tecnicamente e amorosamente para aquela proposta. Então, todo mundo que foi convidado, e ele era no outro formato, todo mundo sabe, então outras pessoas não puderam participar, porque ele foi vamos dizer assim, traduzido, não, ele foi transformado, né, ele foi ressignificado, melhor falando, porque não foi nada alterado do objeto, para o formato online. Mas é muito importante que a gente lembre, que se a Eliade pergunta como chegaram os nomes, eu acho que os nomes chegaram para a gente, de forma muito orgânica, porque era necessário a gente entender que naquele momento a gente não constrói nada sozinho, né? Aqui tem o dedo de cada um, o suor, a lágrima, o riso, a força, o pensamento, e também a gente constrói diante de tudo que a gente faz. É isso, eu acho que os nomes, só a última coisa que eu queria complementar que a Beth falou, eu acho que quando a gente monta uma equipe, a gente traz um pouco do histórico de cada um, né? E a gente teve a oportunidade também, naquele momento que a gente estava vivendo, e depois que Catiúcia Arraes foi convidada para a área de impacto social que transformou em sustentabilidade, mas por conta de experiências que a gente tem. Então, assim, eu fico muito grata a toda a equipe que também não está presente aqui, né, já que a gente fechar essa questão dos recursos humanos do nosso projeto. Muita gente participou, muita gente contribuiu e foram fundamentais para que a gente chegasse aqui até esse momento. E é isso que eu quero registrar, assim, que tem pessoas que chegaram com a gente em várias fases. Esse projeto ele foi tão, vamos dizer, grandioso e com tantos meses de execução que nós tivemos também a oportunidade de trocar e aprender com pessoas diferentes em cada fase do projeto. Foi isso. Posso pedir para todo mundo se apresentar? Eu acho que tem gente que pode não conhecer e dizer o papel que cada um representou. Não vou começar por mim. Opa! Seria a última. Presente, né? Bom, o William já falou, o nome complicado, né? Me chamo Catiúcia Arraes. Fui convidada pelo William e Beth para compor aqui essa equipe interplanetária, como disse a minha amiga Dani, né? E é um prazer imenso estar aqui contribuindo um pouquinho com a sustentabilidade, o impacto que a Festa do Sol causou, está causando e ainda vai causar nesse universo todo, né? Oi, eu sou Dani de Jade, sou gestora de cultura, atualmente coordeno o Escritório Regional de Cultura da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, na região do Cariri, e também dirijo a Escola Vila da Música, que também faz parte da rede de equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Falar da Festa do Sol é falar de um projeto, né, que talvez eu tenha estado no embrião por essa ligação minha com o William e a Beth, por ser da região do Cariri também. Então, o projeto, quando ele é pensado pela Beth e pelo William, e eles me convidam para estar junto também, ora pela Secretaria da Cultura, ora também, às vezes não podia estar, mas eles falaram, não, a gente tem
que ter você nesse momento. Então, foi muito bacana, porque eram etapas que iam ali surgindo, né, a partir do que aconteceu, do que foi pensado, do que foi gestado para ele acontecer, como um circuito de arte, cultura e negócios criativos, né, onde a gente, inicialmente, né, como o William falou, nessa transfiguração do projeto, ele tinha, né, um formato que ia circular todo o estado do Ceará e, de repente, ele, né, se transforma nesse lugar, né, onde a gente está vivenciando hoje, que é o lugar da virtualidade, né? Mas, ainda assim, eu considero que o projeto teve essa hibridação, porque a forma como a equipe se integrou, a forma como a gente que estava nos momentos de cada etapa, desde, né, ali o embrião do projeto, a um seminário que foi pensado para integrar toda a equipe, a curadoria e todas as ações que vieram depois, estruturaram, né, esse projeto de uma forma singular. Talvez no estado do Ceará, o lugar da fruição e o lugar da formação ainda não tiveram, né, esse recurso, né, administrado por associações, né, por ONGs. E a Lei Aldir Blanc nos trouxe essa perspectiva, né, e o Ceará, que já é essa luz acesa no fim do túnel, no momento em que a gente vive de país, né, de desmonte e de destruição da cultura, a gente está, de alguma maneira, estruturando, né, uma perspectiva presente, mas também de futuro. Eu queria falar uma coisa, gente. Eu queria fazer uma homenagem à Dani de Jade aqui. Porque aqui não tem protocolo. Mas a Dani, ela é presente na vida da gente, minha, da Beth, e de tantos outros artistas, produtores culturais, gestores. A Dani é quase a entidade, né? Ela mora no Cariri, mas ela está dentro da gente em todos os lugares. E aí, eu falo sempre que a Dani é a nossa guru, né? Ela é aquela pessoa que a gente... Isso não é só agora, nesse momento, né? A vida inteira, né? Porque, além de ser uma das maiores referências que a gente tem de gestão e de pessoa, né? Eu falo de pessoa da cultura, pessoa da arte, é diferente isso. E aí, Dani, é muito importante dizer que, quando você assume a coordenação de curadoria, junto com a Selma Santiago, você representando o poder público e a Selma, a sociedade civil, correto? Isso também significa que ali a curadoria, ela é o coração, né? Ela vai pulsar todo o processo. E isso, sem vocês, né, sem essa contribuição de vocês, nada disso a gente teria desenhado. A gente também queria aproveitar e agradecer todos os 16 curadores que participaram, que são muitos nomes que estarão aí na ficha técnica já para a gente contemplar essas pessoas. E, Dani, assim, eu quis dizer, só para complementar a sua fala, dizer para você que não é só na Festa do Sol, mas em todos os projetos. E se a gente falar, só para fechar, se a gente falar sobre democratizar acesso, descentralizar, tornar o interior um local criativo possível, ou território de empreendedorismo e, sobretudo, de fortalecimento da identidade de um povo, é Dani de Jade. A Dani já fez isso há muitos anos na vida dela, e como não ter essa referência? Para que a gente possa não só se alimentar disso, porque isso é um alimento, mas também, sobretudo, para a gente poder, juntos, né, já que somos contemporâneos, tê-la sempre nas nossas conquistas, nos nossos sonhos. Porque tudo que a Dani está falando é desbravar sonhos. A gente, quando lança uma ideia... E eu queria só falar mais uma coisa, que eu liberei para a Beth e disse para a Dani também. Vocês vão lembrar isso, eu vou deixar registrado isso. As pessoas começaram a dizer, vocês, a concorrência, não sei o quê, né? Como qualquer edital, tal. Eu virei para a Beth, a gente estava tão envolvido, liguei para a Dani de madrugada, liguei para a Beth, estava com a Beth, liguei para outras pessoas, não vou citar aqui vários amigos, eu liguei para várias pessoas, falando sobre o que a gente estava conversando, sobre o que a gente estava fazendo. Eu falei, Beth, vai se tornar nosso projeto estruturante. Independente desse edital, nós vamos realizar a Festa do Sol. Então, quando a gente se apropria dessa energia, já deu certo. Porque a gente estava fazendo ali... Porque, assim, a gente não falou do processo de criação. Porque teve estudo, teve mergulho, teve muita escuta, muita ligação, muita conversa com o interior. Os nomes que foram apresentados foram todos não só contactados, como foram mobilizados, envolvidos. Correto, Beth? Então, assim...
os equipamentos todos, então, assim, era uma pesquisa muito forte. E a gente não poderia, né, Beth, né, assim, pegando um pouco desse momento ainda, pegar aquilo e tratar aquilo como uma concorrência do edital, Liege, que a gente não estava preparando para um edital. A gente não estava preocupado com o resultado. A gente estava muito se deliciando com o processo. E tornando, eu olhei para a Beth, vai ser nosso projeto estruturante, nós vamos captar nas leis, nos formatos, nos outros editais. E, a partir dali, a gente acreditou que ia dar certo. E é isso que acontece. Então, salva de palmas para a Dani Jade. Eu sou geminiano, eu arremato no final. Entendeu? O pessoal pensa que eu não estou falando, eu na entrevista, vou lá no final e falo. Eu estou brincando. E foi uma surpresa, né? Assim, quando a gente soube que foi a Associação Movimentos a vencedora, porque, de alguma maneira, a gente sabe que tem outras instituições que têm também uma estrada, né? E que tem um trabalho maravilhoso no Ceará. E era uma coisa que muita gente dizia assim, isso é jogo de carta marcada, né? Então, isso é normal nos editais, né? Essa coisa das pessoas não acreditarem, né, nisso. E muitas vezes eu me lembro a Beth dizendo assim, será que é jogo de carta marcada? Não é não, né? A Secult hoje tem um trabalho muito sério e eu acho que a gente tem uma equipe que trabalha para isso, o próprio Fabiano Piuba, né? Um secretário que tem uma credibilidade e que pensa essa democratização, né, da cultura e da arte de uma forma muito íntegra, muito honesta e respeitosa. Bom, depois da griot, Dani de Jade, né? Então. Você está com o microfone do Lula. Estou com o microfone escrito Lula. Isso é uma honra para mim, tá? Meu nome é Selma Santiago, eu fui convidada, já tinha uns nomes na equipe que eu disse, oxe, como é que eu vou dizer que eu não vou fazer parte de uma ideia dessa tão maravilhosa? Gente, pelo amor de Deus. E também essa proposta de ocupar o Ceará, né? Que a princípio iria ser presencial, né? Então era uma proposta fascinante, o projeto nasceu fascinante, acho que foi por isso, sabe, Dani, que ele acabou sendo selecionado, né, por essa energia e essa potência que ele tem. E a equipe, esse é um grande diferencial de um projeto. Diga para quem vai escrever projeto, coloque gente interessante na equipe, porque isso dá um peso, dá uma credibilidade. Então, a gente já entra com os dois pés acreditando. E, antes de passar aqui para a próxima pessoa, né, dizer que o momento que a gente teve, um momento presencial de um seminário, onde foi a transformação do projeto em virtual, foi um momento de consolidar essa energia toda. Foi uma amálgama, sabe? Assim, deu uma liga tão interessante que eu acho que dizer que a gente está, nesse momento, finalizando esta edição, acho que não vai desligar essa liga, não, sabe? Eu acho que essa liga que foi feita lá naquele comecinho, lá no Cariri, essa liga ela não... Essa liga não desliga. Sim. Né, Beth? Como falava a Cíntia Margarete, axé. Sim. Certeza. Cíntia, beijos para você, Cíntia. Acho que eu já falei um bocadinho, vou passar aqui para a Maíra. Então, eu sou Maíra, bióloga, né, que cai no meio da arte assim por uma obra divina, né, literalmente. Mas é bem interessante porque eu chego nesse momento que a Selma acabou de relatar, que é do seminário, onde a gente está trazendo as forças que foram convocadas para gerar uma solução, né? Então, a gente vê aquela expectativa, né? Trabalha na gente a expectativa e impulsiona, transformando em algo que continue sendo impactante. Então, eu cheguei num momento que o prato cheio, é o que eu mais gosto, é resolver, desatar nós. Eu gosto da área da solução. E aí, no andar da carruagem, eu acabo ficando responsável pelo núcleo criativo, que eu dei agora 2 meses de pulo, né, do seminário para esse momento, onde a gente começa a entender que a gente precisaria, então, de ter um lugar para poder trazer não é só as ideias, né, como o William falou. Ter ideia é muito bom, mas a gente tem um núcleo criativo que ele é mais do que a criatividade pela capacidade de pensar e dar ideias e pensar possibilidades, é de criar no sentido de realizar,
de criação, de tornar possível. Então, o que dentro das possibilidades a gente poderia tornar possível para esse festival e que tivesse ali conversando com o nosso objetivo, mantendo a potência que esse festival ele tem. Eu não digo nem que ele tinha, que ele tem, porque quanto mais a gente ia fazendo, mais a gente ia sentindo, e mais a gente ia se apropriando dessa energia, mais a gente ia sentindo vontade de continuar fazendo parte, e criando, e tendo, surgindo os desafios, e a gente indo atrás, né, e fluindo. Então, eu acho que quando a Selma fala, quando a gente tem pessoas interessantes, interessadas e dispostas, as coisas elas fluem, né? Então, a gente estava, todo mundo, no mundo inteiro, lidando com um momento muito crítico, né? A gente estava lidando com perdas, a gente estava lidando com a pandemia da Covid se iniciando, onde a gente não sabia muito nem como se comportar, né? Então, os desafios eles eram pessoais, coletivos, setoriais, né? Então, a gente estava ali vendo refletida uma realidade de todos. E isso também eu acho que somou com a gente. Porque nós somos um dos primeiros festivais que está fazendo isso. Então, a gente tem pessoas com bastante experiência nos seus setores, do jeito que a gente conhecia fazer, né? Mas a gente criou, a gente aceitou esse desafio, foi com os 2 pés no desafio e foi se sentindo instigado, todo mundo que estava ali se sentindo provocado mesmo pelo momento, e ninguém disse que não. Pelo contrário, né? Degagé falou, não, eu vou. Ah, então é assim que agora a gente vai fazer? Então vamos fazer, vamos testar. Vamos, então, mas eu nunca vi fazer isso. Mas nunca um monte de coisa, né? Então, a gente foi se testando na gente mesmo. Né? A gente foi testando com a gente mesmo, literalmente, testando o Covid, testando nossas capacidades. E isso é muito potente, porque é a hora que a gente também começa a perceber, caramba, o que a gente já fez. E isso foi algo que, ao longo do festival, a gente foi se falando, se conversando, né? Olha onde que a gente já fez. Gente, a gente já fez tudo isso. A gente já fez tudo isso, porque era novo. Né? Era novo, a meta era nova e a gente estava procurando caminho novo para fazer. E aí é muito legal porque o festival ele começa falando sobre caminhos, onde a gente ia trilhando estradas para chegar nos lugares, né? E aí a gente pegou essa estrada que era física e abriu caminhos virtuais e caminhos no sentido de possibilidade. Então, algo que talvez não fosse tão possível de ser feito no formato físico, ele ganha uma outra dimensão no seu formato online, né? E a gente foi aprendendo com isso. E, em aprendendo com isso, a gente foi levando o festival também para um outro patamar, que é quando a gente começou a perceber o impacto que a gente estava causando. Eu me lembro, que a gente se assustou com a quantidade de inscritos, né? A gente tinha uma expectativa, que foi triplicada. Esse já foi o nosso primeiro impacto, foi triplicado. A gente tinha, né, imaginava ali por volta ali dos 500, foram 1.500, 1.400 produtos artísticos. Então, assim, a gente falou, isso significa alguma coisa, né? Então, a gente já começa se impactando com a gente mesmo. E quem disse que a gente disse que não, né? Pelo contrário, aí mesmo que a gente foi, agora a gente tem que dar conta, tem que fazer, né? A gente foi aí começou a dar corpo para o próprio festival, né? Vamos pensar agora os nossos canais, então, porque esse é o nosso verdadeiro palco. Então, a gente precisa criar o nosso palco. Eu olho aqui para a Sônia, porque ela vai ser a próxima a falar, e teve tudo a ver com isso, porque aí a gente falou, não, então agora o nosso palco agora é a própria comunicação, é a própria rede social, é onde a gente vai aparecer, né? E aí eu passo a palavra para a minha colega. Espera aí, só um minutinho, que eu não posso deixar de falar, que ela foi muito modesta, né? Porque ela foi muito criativa. Basta ver no próprio corpo a imagem, e não podemos deixar de citar a agência do Cariri, a Caravelas, verdade. A Constância e a Fernanda são incríveis. Tudo isso que a gente está, o lenço que foi confeccionado, a camiseta, o brinco, tudo obra
da arte daquelas meninas. Eu fiquei Artesã Lu, impressionada. né? Artesã Lu. Eu fiquei impressionada com a capacidade e foi liderada realmente pela maestria da Sônia e da Maíra. Uma das surpresas, dessa né? gente. Foi uma grande surpresa. Não que no interior não possa ter, muito antes, pelo contrário, mas é pela simplicidade das meninas e pela complexidade que foi. Quantas artes essas meninas devem ter feito? Minha Nossa Senhora! Foi muita coisa. Não só as artes, que todo mundo pode entrar hoje no Instagram ou no site da Festa do Sol, mas os produtos. Esse lenço é muito chique, muito lindo, as camisetas, foi tudo pensado com tanto cuidado, com tanto carinho, e dentro da cabeça daquela menina ali é um turbilhão de criatividade. Eu fiquei impressionada. Foi uma grata surpresa ter conseguido passar por esse projeto, aprendendo mais e mais e mais. Foi uma felicidade. Foi mesmo, e conhecer as meninas, realmente as meninas da Caravelas, foi uma das surpresas do festival, né? Bom, eu sou a Sônia Lage, da DHG, e quando o William me ligou, né, para dizer que estava indo lá no escritório com a Beth e tal, olha, assim, o William já não faz qualquer coisa, né? Assim, se tem o nome do William, assim, ele não dá ponto sem nó, a coisa dá certo, sabe? Assim, o William não assume um projeto que ele não acredita. Então, assim, se ele me chamou, é claro que eu ia, né, entrar nessa viagem, né? E foi realmente uma surpresa muito boa, muito gratificante. E quando a gente trabalha com comunicação e em especial em eventos, né? É o que diz assim, que a pessoa identifica logo quem trabalha com produção, né? Eu tenho uma professora Tem uma professora de Pilates que ela estava contando, ela disse assim, chegou uma aluna lá muito elétrica e disse, você trabalha com produção? Porque faz tudo rápido. E ela disse que eu sou assim, né? Que eu tô fazendo uma coisa, quando ela pensa que eu estou no movimento, já fiz, né? Ela disse assim, não, quem trabalha com eventos, com produção, tem que aprender a respirar um pouco. E nesse projeto a gente teve que aprender a calma, pensar, parar, respirar, repensar, e ir fazendo, e repensando, e vendo se dá certo, porque foi um projeto que foi se adaptando muito ao longo do tempo, né? E foi uma surpresa muito grande, um desafio grande, o próprio formato de pensar o evento, né? Pensar a Festa do Sol. Quando eles falaram de um seminário que ia ter antes, eu disse, gente, mas para que isso? Né? Assim, como assim? Um evento para fazer o evento, né? Assim, todo o movimento de viajar, de se encontrar e planejar, sabe, assim, para pensar. Mas aquilo ali estava sendo pensado tudo junto, né? E era uma equipe que começou a se integrar, mas eu percebia que estava todo mundo meio assim, né? Assim, sem saber como vai ser. Pisando um pouco no desconhecido, mas uma viagem espacial é uma viagem no desconhecido, né? Não podia ser de outra forma. Então, e como uma boa viagem espacial, a coisa tem que ser muito pensada, muito planejada. E nisso foi um desafio enorme, né? E para a comunicação, então, nem se fala, porque o projeto era para ser num período e teve que, não, para tudo, vamos repensar, porque vai ter que ser realizado ao longo de 3 meses, então você tem que repensar todo um conceito, todo um formato, porque entrevistas não tem entrevistas presenciais, tudo tem que ser virtual. E para você envolver, né, se é difícil envolver, imagina, numa apresentação, numa entrevista também, né, você conseguir abrir essas possibilidades. Por outro lado, facilitou, porque não tinha muito dessa coisa do deslocamento para ir nos estúdios, né? Então, isso, de certa forma, ampliou mais as possibilidades. Mas foi um desafio muito grande trabalhar dessa forma, porque tudo era novo, né? Tudo era novo, tudo tinha que ser pensado. Mas foi uma coisa muito gratificante trabalhar com uma equipe de design que estava em outra cidade, né? Então, assim, e a gente é acostumado, assim, tem a equipe dentro da empresa. Então, assim, é tão mais fácil quando você está ali do lado da pessoa trocando aquela ideia. Assim, não, mas é diferente.
E, nossa, como foi produtivo. E deu certo, e deu muito certo. E essa moça aqui também aparecia assim nas reuniões, assim, era uma luz. Com essa criatividade. Mas é porque essas reuniões que a gente fazia, como era uma coisa à distância, né? Então, tudo tinha que ser... Era um brainstorming mesmo, como a gente fala, né? Tinha que pensar junto e vai testando. Foi muito intenso no começo, porque era um período que realmente precisava ser muito intenso para dar certo, né? E depois a coisa foi caminhando e foi criando um formato. Mas na área de imprensa, né, Beth e Williams, a gente às vezes ficava assim, meu Deus do céu, a gente sabia que estava meio que sobrecarregando até um pouco, né, nessa demanda de entrevistas, mas, por outro lado, bom, é o nosso trabalho, a gente tem que fazer. Então, né, mas foi bem gratificante. E só um arremate, assim, da mesma forma que eu teve essa surpresa de ter esse essa pré-festa do Sol, esse evento preparatório. Aí, quando a Beth me ligou e falando que ia ter essa live com os coordenadores, para pensar, eu disse, gente, mas... Porque isso nunca... Nenhum projeto faz isso, né? Eu disse, gente, mas... eu não estava entendendo para que era mesmo. Aí depois eu apareci, mas claro que tem que ter, né? A coisa tem que ser... Se teve todo esse planejamento antes, tem que ter esse arremate. Senão a coisa não fecha, né? Tem que ser pensado antes e tem que ser conversado depois. Eu digo, nossa, claro que tem que ter, não tem como ser de outra forma, né? Eu queria aproveitar e fazer uma provocação aqui. A gente está aqui com gestão, comunicação, produção, sustentabilidade, formação e audiovisual. Né? Se a gente pensar aqui, nós somos aí dentro da gestão. Eu coloco a curadoria dentro da gestão porque está muito atrelada à gestão, porque é dali que programação, curadoria, programação dentro da gestão, porque meio que gera ao escolhermos, né, junto os curadores, as coordenadoras que estão aqui, geram essa demanda, né? A partir daí também a gente vai entender, inclusive, os números, os territórios, as estéticas, as linguagens que foram contempladas. Mas eu queria falar um pouco aqui já a gente fez meio que uma cronologia e agora a gente partir também para falar alguma coisa de células, dos núcleos, né, das nuances que a gente acha interessante. E também dos nossos desafios, inclusive dos nossos desesperos, porque eu acho que é interessante as pessoas saberem. Eu, por exemplo, tive um processo de crise, porque é um projeto que começa em outubro. A gente está em outubro de novo, gente. A gente está, eu senti fazendo aqueles... Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma novela, mas eu me senti uma novela com vários capítulos. E nesse momento tem hora que eu me senti mocinho, tem hora que eu me senti o vilão, tem hora que eu me tinha abandonado. Eu botava uma música no banheiro e descia assim no vidro chorando, tipo I cry for help, aquela coisa assim, bem o dono do mundo. Uma coisa assim, por quê? Quer dizer, eu estou falando isso porque teve uma hora que eu olhei para a Liege, eu não aguento mais Google Meet. Eu não aguento mais não sei o quê. E a Liege tinha que aguentar isso porque ela me aguentava também. E aí eu falava, Beth, eu não quero mais conversa. Porque a gente vem também de um confinamento, gente. Eu realmente respeitei a pandemia e pude ter o privilégio, né, que nem todo brasileiro pôde, por conta das questões que a gente não precisa aqui enfatizá-las. A gente sabe que nós somos privilegiados, né, em podermos, né, temos saúde, comida. A gente nem começa a falar sobre isso porque não tem nem como negociar. E eu pude fazer realmente o processo de quarentena e tal. Então já vinha no confinamento. A Beth, deixar claro aqui, a gente mora no mesmo prédio. Isso facilita os códigos e os protocolos. Então, a gente teve, pelo menos, esse processo de criação presencial, correto? Mas depois a gente teve que tocar muita coisa. Primeiro, por uma posição ética, política, né? E em relação de respeito às pessoas. Mas o que eu queria falar aqui é que tudo virou comunicação. Quando a gente olha assim e entende isso, e a gente vem falando isso de vários projetos, eu sempre entendi que até a forma da gente harmonizar a mesa, colocar o nome no camarim, como chamar as pessoas, é comunicação. Tudo é comunicação. Não necessariamente a gente está focado nas redes sociais, nos veículos de comunicação, na mídia, na assessoria de imprensa. Não, é tudo. E aí, quando a gente teve que usar essa ferramenta aqui, que a gente está usando para vocês, para se comunicar, a gente teve que usar isso no nosso trato, que é o mais íntimo, que é o nosso trato de reunião, de pensamento, de vulnerabilidade. De forma, é uma outra textura, é uma outra energia, é você usar aquilo que você, inclusive, com todos os fatores externos. A criança chorando, o arroz para não sei o quê, não sei quem, a campainha que toca, eu pedi comida.
a casa entrava, é um pouco que a casa de cada um entrava na casa de cada um sem querer, né? A não ser os isolados que tinham algumas pessoas, a Selma, que tem um sítio maravilhoso, que ficava, tô brincando, que ficava num sítio, e divinamente, mas era um caos. Então, assim, eu gostaria de deixar registrado isso, que também esse processo caótico também fez com que a gente tivesse que ter mais concentração. O fato também, não é pela questão quantitativa, que a gente também, por exemplo, tratando ainda de comunicação, nesse sentido da comunicação de divulgação e promoção, eu falava para a Sônia, a gente vai conseguir... Ela tem tudo, William. Eu falei, mas como? Porque anos, né, dando entrevista em todo, daquele formato, a gente também teve que se reinventar. Eu lembro, eu vou deixar registrado aqui, que a Sônia marcou uma entrevista para mim, para um jornal aí. Minha mãe estava em casa, minha mãe não mora comigo, mas já estava nesse processo agora, e eu estava ao vivo, e a minha mãe, pá, quebrou um prato, e eu queria rir. E eu nunca imaginei. Na mesma hora, ela ficou tão envergonhada, e eu disse, gente, é isso. Quando é que eu ia ter a oportunidade de estar em rede nacional, minha mãe quebrando um prato do meu lado aqui? E fora as outras coisas que aconteciam no meu apartamento. Vai entrar no ar, pá, furadeira. Um dia um bombeiro apareceu, porque tinha um incêndio desse tamanho, apareceu um bombeiro lá na rua. Eu fiquei, gente, não dá. Então, assim, para mim foi muito engraçado, desesperador. Então, eu queria deixar registrado isso, que tudo a gente tinha que se comunicar. Eu lembro que a Selma é muito organizada, muito, né? A Selma é muito didática, é muito séria, é uma pessoa séria. Selma Santiago é uma pessoa séria. E a Selma, era muito engraçado, porque a Selma marcando a reunião. Não, vamos falar de outra coisa de comunicação, grupo de WhatsApp. Gente, vamos desativar? Nós temos 15 grupos ativos. Não, são 13. São 13. Fora esse que eu criei, nós estávamos com 13. Porque é bom pontuar então, assim, que foram 13. Foram 13. E eu quero dizer para vocês... os paralelos que a gente criou... Isso o que eu... Só aqui já arrematando, o que eu quero trazer com isso? Né? Eu não quero contar causos só não é isso, pelo contrário. No momento eles eram desesperadores. Mas eu queria trazer para vocês que como a gente também teve que se reinventar no nosso modo interno de gestão. Né, de entendimento que a gente resolvia tudo pelo WhatsApp, tudo pelas plataformas. Eu não vou falar as coisas porque cada um usava os seus aplicativos, né, específicos. Reuniões paralelas ao mesmo tempo. Quando se a gente tivesse num outro formato, né, Beth? E num projeto menor, a gente estaria tendo uma interseção dessas reuniões. Então, assim, também era preciso uma equipe com autonomia, de criatividade e de decisão, porque era impossível ao mesmo tempo. E aí eu recorro a falar isso, que a comunicação a partir das nossas ferramentas de comunicação, seja o site e as redes sociais, enfim, vocês podem ver, o público, e a gente pode também se deliciar cada vez mais, para entender o quanto tivemos de objeto, ou seja, de produtos gerados, mas como aqueles produtos também foram gerados. E por isso que é importante a gente conversar aqui, que não é sobre o resultado, não é sobre colocar um vídeo no YouTube para as pessoas assistirem. Foi o que aconteceu com a gente para até que eles chegar. É o processo. Como esse processo ele foi muito tratado com o público de forma muito clara, né, Dani? Muito sincera. Eu lembro que tivemos uma pressão para sair o resultado. Nunca uma curadoria durou 1 mês e tantos dias. Tiveram movimentos nas redes sociais, ou a gente não vai lembrar disso. E eu gravei um vídeo lá da Freelancer, dizendo, calma, gente, vai sair o resultado. Eu nunca tinha feito isso, entendeu? Só fazer uma parte aqui, William, isso. desse momento, né, de não sair o resultado. E a gente só vendo as mensagens, os directs e os comentários nos posts. Qualquer coisa que a gente postasse, mas cadê o resultado? Cadê o resultado? A gente começou a brincar com os posts, criar uns GIFs. Quem souber, morre. Gente, mas as pessoas diziam assim, foi o melhor post, o melhor... Sabe, a gente começou a brincar com isso. Começou a criar um clima com o público, teve né? Quem souber, morre. Quem souber, morre. E aí, Dani, lembrando do nosso desafio, né, Dani, né? Da organização da curadoria, uma equipe que iriam ser quantos? 5? Era 7? Eram 7. Já começa do ponto que eu falei. Né? No objeto do projeto eram 4 inicialmente. Aí quando a gente adaptou, virou 7. Só que aí depois... E o volume da inscrição. E o volume da inscrição, aí, quer dizer, teve o tempo ainda de convidar as pessoas para fazer parte. Foram 16 no total, Foram 16 curadores. Foram cada projeto analisado por 2 pessoas. Pense no tamanho da planilha de Excel que eu tive que fazer. E foi um negócio... E é uma loucura, porque quando você pensa
num processo curatorial, né, a curadoria pressupõe o quê? Pensar, falar, discutir, né? Era pensar a arte, pensar a produção cultural, pensar o território, pensar a transformação. Então, são todas as inclusão, coisas envolvidas. Dani? Inclusão, vários né? critérios então, sendo a gente considerados. tinha ali, eram 3 categorias. Né? Então, essas categorias tinham especificidade. Claro que elas eram compreendidas no todo do projeto, mas tinha distinções, né? Eram categorias inclusive, distintas. categorias que a gente estava inovando. Porque o que estava acontecendo comumente com os editais da Lei Aldir Blanc, da LAB, né, que o povo chama, normalmente produtos que existiam, que as pessoas tinham gravado e apresentavam por conta da lei emergencial. Olha as categorias que a gente tinha. A gente tinha uma categoria de inéditos, ou seja, inéditos, a pessoa tinha que gravar uma coisa inédita. Depois, uma categoria de mostras de repertório, ou de conjunto de obras, né, onde já seria uma sequência de produtos já gravados. E, por último, uma categoria onde a pessoa abria o seu coração, a sua obra de arte, para fazer uma intervenção com outra obra de arte em um determinado espaço cultural, para poder cumprir toda a abrangência. Ou seja, de uma inovação a proposta das categorias. Então, essa complexidade teve que ser passada para os 16 curadores. Né? E é interessante a gente falar isso agora pela ousadia. Muita gente diz, eu não entendi o edital. Eu digo, você entendeu, é porque quando sai do lugar comum, do conforto, a pessoa fica meio assim. Mas entenderam tanto que foram tantas inscrições assim, né? E foi bacana, né, esse processo curatorial, porque a gente se comunicava direto, né, com as pessoas. Eram 16 pessoas ali trocando, né, e também com esse cuidado, né, de levar, né, algo, né, que pudesse trazer uma ética, uma estética e uma técnica também para poder, né, caber em tudo que a gente estava colocando. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Acho que talvez nenhum projeto tenha tido, né, tantos curadores. Talvez eu tenha participado de um projeto, que é o Palco Giratório, que reúne, né, os 28 estados, né, e que é um curador de cada estado. Então, talvez seja um número de curadores assim, que se encontram para discutir propostas, mas o maior número de curadores, assim, depois disso, foi na Festa do Sol, né, e foi muito... Exatamente. Eu vou ter que contar um bastidor. Né? Eu vou ter que contar um bastidor. Eu quero lembrar aqui do Santo Cadu, que é importante a gente falar, né? Dessa pessoa que Cadu Lopes, ele está lá em São Paulo, viu? Assim, a gente está lembrando muito do Cadu, porque ele foi essa pessoa de contato direto com os proponentes, uma pessoa assim que funcionou muito bem, grande produtor. Assim, foi uma equipe muito genuína, assim. Não, mas incrível. o que eu ia contar era das peças que eles me pregavam, porque nós nos reunimos, poucas pessoas, a maioria dos curadores estavam nas suas casas e a coordenação da curadoria ficou encontrando no hotel. Então, a gente chegava a partir de 1h da tarde. Não, ainda na curadoria, no final, e programação. Aí nos encontrávamos 1h da tarde, combinado era até 1h da manhã, era 3h da manhã, elas dormindo no hotel e eu tendo que ir embora, aí eu ia embora. Quando eu chegava no outro dia, tudo diferente. Tinham mudado tudo. Só não me avisavam. Não vamos mais se encontrar às 10 da manhã, não, vamos se encontrar às 2 da tarde, porque a gente saiu. Aí eu chegava às 10 da manhã sozinha e ninguém me mudava nada. Aí eu fiz um abaixo-assinado para mim mesma, lembram disso? Para elas serem obrigadas a me mandar uma mensagenzinha para a gente ter, para eu continuar na mesma página. Não, que a gente não queria incomodar, porque a gente dava 3, 4 horas da manhã, né? E nesse modelo, gente. Esse processo de edital, 4 horas da manhã com o bebê no colo. Esse processo de edital é muito perverso, né? Assim, porque, infelizmente, são, né, 1000 e tantos para você tirar ali um número muito pequeno. Então, a gente ficava naquela angústia, porque realmente os trabalhos eram maravilhosos.
artistas maravilhosos, a gente queria incluir todo mundo. Então, toda a brecha que a gente tinha, então, assim, o esforço que a Beth e o William fizeram para ampliar esse número, né, na programação, incluir mais pessoas, a gente inventava de tudo, né? A gente criava uma coisa, mas tem que criar essa categoria, mais um programa. Então, vamos fazer uma homenagem. Vamos fazer uma homenagem. Então essa dinâmica foi muito bacana, porque era nesse afã, nesse desejo de querer incluir todo mundo. E também de atender esses critérios todos, né? Essa questão da inclusão, como eu falei, a questão da regionalização, a questão das linguagens, são tantos aspectos que a curadoria teve, da pessoas com deficiência, tantos critérios que foram considerados, né? A representatividade, as linguagens. Gente, era tanta coisa. Eu me lembro que na categoria de inéditos, a gente, quando estava lançando a convocatória, disse, a gente coloca cultura tradicional popular, mas vai ter coisa inédita de cultura tradicional popular? A gente, inocentemente, pensou que não teria. E teve. Existe, sim, capacidade de ter coisas inéditas na tradição. Então, tudo isso levou a... E que não seja parafolclórico. Isso tudo levou a um resultado de 179 produtos que foram exibidos, criados para a Festa do Sol, produzidos na Festa do Sol, e divulgados. Foi muito rico e, inclusive, eu não sei se a gente já pode falar, como foi construir essa programação tão solar, tão de constelação. Eu queria provocar... Como a gente foi estruturando isso. Eu queria provocar um pouco, para a gente ir seguindo, e falar um pouco dessa questão, dessa mistura de astrologia com astronomia. Porque a gente não trouxe isso agora, a gente tem usado as expressões, e aí a gente teve a categoria Astro Rei, a signos dos zodíacos e o programa Sistema Solar. Tivemos as microações também, todas pautadas na astronomia ou na astrologia. Eu lembro que eu também gostaria de deixar registrado um momento do nome Festa do Sol. Quando a gente acreditou, essa questão que a Sônia traz, da gente ter que mudar o formato, vem antes disso. A gente teve que mudar o formato da nossa vida. A gente estava sempre acreditando que a pandemia ia acabar daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Né? Então, assim, nós somos esperançosos e esperançosas porque a gente acredita num mundo de transformação e num mundo melhor. Então, para isso, a gente também tinha pensado na palavra festa e a gente teve um pouco de ruído no entendimento desse nome, né? Porque, e eu acho que estamos de parabéns, porque nós conseguimos, com a comunicação muito forte, com a nossa atitude de biossegurança, a parceria com o Instituto Compartilha, o cuidado, o zelo pela vida e trazendo um fortalecimento da economia da cultura de forma responsável, as pessoas entenderam que a festa que a gente está fazendo era uma festa de união, uma festa de solidariedade, uma festa de generosidade, um encontro virtual, uma festa virtual, usar mais do que online. Inclusive, uma festa de respeito com a cultura. Uma festa de respeito com a cultura. Eu falei isso em muitos. A gente conversou, a Sônia, eu lembro, a gente bateu muito no começo. E depois a história do Sol, que a gente significa, eu até brinquei e eu usei isso, a gente não tem isso no release e não tem isso nas nossas falas. O cara falou, importante o Sol. Eu falei, vitamina D, então agora todo mundo ria, né? Porque a gente estava precisando de vitamina D. As pessoas comprando vitamina D. Eu falei, a gente é a vitamina D da classe artística, brincando com isso. Isso é que é viver ao redor do Sol. Isso é que é viver ao redor do Sol. E aí, eu queria também deixar registrado que esse momento aqui não é de despedida, e nem de avaliação. Ele é um momento de fechamento de fechamento de ciclo que faz com que a gente relate coisas aqui que nos tornam cada vez cúmplices, não só entre a gente, cúmplices unidos e fortalecidos, mas também com o público que acompanhou, com a classe artística que nos prestigiou, né, que acreditou no projeto. Não é feito da equipe. Esse projeto é feito dos mais de 1.000 e tantos artistas que foram atendidos, das tantas centenas de comunidades que esse recurso chegou, né? Das 31 cidades contempladas, onde tivemos 75 cidades. Gente, é tão importante essa história dos 75 cidades inscritas, porque a gente está num país que a gente não tem autoestima e nem dignidade para se sentir merecedor de concorrer às coisas. Quando a gente se concorre, a gente já está numa outra história. Eu lembro de uma frase que a Isabel Gugel me contou, a grande Isabel Gugel, Bela Gugel, todo mundo conhece, e que é uma frase dela que diz assim, quando ela foi ela foi fazer a entrevista para ser diretora do teatro. E ela disse assim, o secretário lá no caso perguntou para ela qual era a primeira ação. Ela disse que era o pessoal se passar na frente do teatro e não se benzer.
Mas isso é engraçado, mas é de um terror, é terror, mas é verdade. As pessoas não sabem nem que ela é um teatro, e quando sabem, dizem assim, eu não tenho nem roupa para ir. Lembra essa expressão que a gente usa de uma forma muito de uma brincadeira? Para algumas pessoas isso é muito sério. As pessoas não têm autoestima de ter acesso. E a cultura é um direito de todos, todas e todes. A gente tem que entender isso. E eu acho que a Festa do Sol, com essa atitude, junto com esse discurso, com essa comunicação, fez com que as pessoas entendessem que era um direito. Era um direito as pessoas estarem ali concorrendo. A gente tinha a obrigação. Nós somos apenas o canal. Nós todos aqui, nos seus núcleos, nós somos o canal para que isso acontecesse. E aí eu trago agora essa questão dos termos, que a gente, de uma certa forma, trouxe esse sol e colocou esse sistema solar. Eu queria que a gente falasse um pouco porque causou um estranhamento, né? Mas, ao mesmo tempo, é onde a gente tinha que se apegar. Eu estava conversando com um amigo meu, falou assim, William, engraçado, vocês poderiam ter usado os termos mais técnicos e tal, e vocês usaram, para falar de termos técnicos, termos lúdicos. Eu falei, a gente precisava disso. A gente não ia suportar falar categoria 1, e não tinha condição. A gente precisava acreditar numa outra energia que não fosse essa, para a gente poder se fortalecer, para a gente poder tocar um barco, tocar um sol, tocar um foguete. Era um foguete, né? A gente não volta para trás, só para frente. Então, assim, é isso. Eu queria provocar um pouco isso. Os caminhos que a gente precisou trilhar, para além das estradas, foram os caminhos intuitivos. E eu tive uma intuição aqui, que não sei se vocês viram, se manifestou e me disse que a gente está quase em 1 hora de conversa. Né? Então, assim, os nossos canais intuitivos, assim, super abertos, isso é importante, principalmente quando a gente quer buscar soluções, às vezes a gente só fica olhando o problema. Né? E a intuição, as possibilidades, elas estão realmente em outro lugar. E é preciso que a gente vá para um lugar diferente. Por isso que o núcleo criativo, eu brinco que é de onde a gente ficava ninando os problemas que chegavam, né? A gente sentava para tentar dar... A gente falava, era a reunião do desengancha, né? Brincava internamente. Porque tinha coisas que elas chegavam num lugar que faltava para a gente. Mas se a gente ficasse ali só no que está faltando, a gente não ia conseguir avançar. Né? Então, realmente é importante a gente ter esse sentimento, porque eu diria que é um sentimento, não é uma lógica. Ele é um sentimento e ele é uma vontade, mais do que nunca, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa brincadeira que o William fala, de modificar os termos técnicos, a gente estava manifestando a nossa vontade em fazer diferente. A gente quis fazer diferente, a gente quis coletivamente fazer diferente. E a gente quis coletivamente fazer diferente e fazer. Então, juntou a tua vontade de fazer com a minha vontade de fazer, com a vontade de fazer da Beth. A gente convergiu. Essa logo ela não é à toa, né? A gente convergiu as nossas intenções. Isso é muito potente, né? Tentando entender essa coisa, porque também a gente foi para esse lugar. Porque era, como o William falou, a gente estava precisando de se fortalecer, né? Foi a nossa válvula de escape também, momento. Né? Além de convergir, a gente irradiava. Aqui é uma ilustração, uma representatividade assim, pequena, potente, mas pequena das pessoas que colaboraram, que trabalharam diretamente. O William falou uma coisa no início da fala dele, que quando a gente mudou o formato, a gente também acabou mudando um pouco essa ficha técnica, que algumas pessoas tiveram que pegar outro caminho, mas chegaram outras tantas, né? Sim. Até o próprio núcleo, o audiovisual, que não existia na nossa primeira proposta. Porque, inclusive, a Secretaria da Cultura... Existia como registro, não como a gente canal tinha e como palco, registro, né? até porque não tinha a fruição, não tinha a produção do audiovisual, porque a própria Secretaria da Cultura já tinha um edital específico, já tinha direcionado um volume de recurso para o audiovisual. E, daqui a pouco, inclusive, nós fomos, né, recebemos muitas, não críticas, mas orientações, e por que não, e questionamentos, por que não tem a linguagem do audiovisual? Aí a gente sempre dizia, nós vamos ser o audiovisual, nós vamos produzir o audiovisual. E, assim, foi também quando chegou essa equipe muito forte, né, que foi a Taisuke, na pessoa do Gustavo e do Alan, que estão aqui, inclusive, não aparecendo, porque estão nos filmando. É importante também destacar que a gente tinha o Embra também, né, essa pessoa que estava ali naquela base fazendo essa edição dessas programações que foram
ao ar, né, na programação 1, na programação 2. Então, assim, vieram as pessoas, não só da parte da gestão, mas da parte da produção, em todos esses municípios que nós viajamos. Por exemplo, nesse momento aqui, não está a presidente da associação, que é a Silvia Calisto, que é uma pessoa assim, sensível, uma pessoa competente, uma pessoa de muita responsabilidade, que inclusive está aí à frente no diálogo institucional com a Secretaria da Cultura. Eu e ela, nós fazemos essa interface com a Secretaria da Cultura. E nesse momento, com certeza, está trabalhando lá, fazendo não só os pagamentos, mas também organizando toda essa burocracia, todo esse rito que um projeto dessa natureza, ele necessita, ele exige e tem esse rigor burocrático. Então, ela é essa pessoa que centra tudo isso e que está levando isso com muita fé, com muita coragem, né? E com esse sol também. Mando um abraço para todos de vocês. Ela queria estar aqui, mas não foi possível também nesse momento. Lembrando que a associação é lá da cidade de Juazeiro, que também foi um grande desafio. A gente falou o tempo todo de desafios aqui, né? Mas a gente sempre estava nesse trânsito, né? Porque Fortaleza é a capital, o litoral, é aqui a sede da Secretaria da Cultura, mas a sede da associação é lá no Juazeiro, então a gente ficou fazendo essa ponte, ida, vinda, e nesse momento que ninguém podia se deslocar, nesse momento que ninguém podia se aproximar. Então, foi também mais um desafio geográfico a fazer, né, nesse percurso que tivemos. E aí, assim, eu acho que a gente também já chegou aqui, já fez... Eu queria só destacar, desculpa, Beth, se interromper, mas assim, só para a gente falar duas coisas, que a gente, por mais que a formação, ela também teve que ser ressignificada, e nós criamos as paradas criativas. Então, assim, várias pessoas, a gente não falou sobre o processo, como a gente está falando aqui, pelo contrário, nós ainda estamos em processo, agora chegamos num resultado, mas naquele momento das paradas criativas, eu queria agradecer a Nilde Ferreira, que conduziu, dentro da coordenação da Selma Santiago, e a Ana Cristina Viana, que produziu e que também tem desdobramento aí com o nosso mapa astral, que é o nosso e-book, que vai ter um grande lançamento, que teve o lançamento ontem, na verdade. Então, é bom a gente destacar isso, né? E eu queria também lembrar que, eu lembro agora, Beth, da gente sentado na mesa, e aí eu falei assim, cara, Beth, tem uma música que tem antes de falar da música, eu queria falar da formação, do desafio. Tá, eu vou só contar essa história da música. Eu queria propor que a gente terminasse cantando essa música. Beleza, maravilha. Mas lembrando que a música, queria mandar um beijo, de verdade. A sintonia geral. Mas eu falo da música então e faço homenagem no final. Paradas criativas, e vamos falar de uma coisa também para a gente encerrar, da sustentabilidade, que acho importante. A gente criou programa de televisão, gente. Olha isso. Vocês esqueceram que a gente criou programa de televisão? A gente foi tão... Deixa eu falar do desafio aqui, do que foi transformar o que era a formação e o que são os negócios criativos, né? Que, na verdade, a gente fez... a gente teve as lives, né? A gente fez das oficinas que seriam ao presencial, a gente fez lives com os grupos, o que foi maravilhoso. A gente fez um catálogo, nossa, o que seria uma feirinha ao vivo. A gente criou essa feira online e hoje existe lá toda uma feira exposta, né? Então, esse estímulo ao negócio criativo, o ônibus que ia circular, a vitrine, é a vitrine, é a nossa feira, né? Então, o ônibus que ia circular, ele circula hoje. Visitem quem não conhece o site, visite o site da Festa do Sol, porque está muito legal. É o nosso ônibus espacial, a Rota de Negócio Criativo, por isso que eu queria falar. Eu ia falar da Ana Cristina Viana, pessoa assim, super responsável por esse catálogo que a gente incluiu, era só um catálogo, evoluiu para um e-book que foi lançado ontem, né? Então, maravilhoso também, está no site. Gente, é uma porta, eu acho que a Festa do Sol, ela abriu. Ela é um portal. Ela abriu, é um portal, melhor, é um portal que abriu. E todos esses nomes interessantes. Eclipse Criativo, né? Quer dizer, a gente foi sempre buscando, o nome da programação Astros, né?
Astro Rei, né? Os signos do zodíaco, sistema solar. Então, a programação, quando a gente falou assim, eclipses criativos, a gente pensou na junção dos grupos para poder conversar. Quando a gente falou sobre signos dos zodíacos... O nome dos vários sóis. Assim, os nomes dos sóis era juntando os espetáculos, ou seja... Foi muita viagem, gente. Foi muita viagem. Boa. Eu fui com a Beth para falar com a nossa querida Moema Santiago, a presidente da TVC. E ela falou, vocês querem para exibir um programa? Não, são 9. 9 programas? Vocês vão gravar 9 programas? 9 programas. Simples assim. Todos com o nome dos planetas do nosso sistema solar. 9 belos programas. Kiko, né, que foi muito. E vou dar só uma bacana. dica. Vão aparecer novamente, tá? Fica um spoiler aí para vocês. Quem perdeu, fica ligado. Inclusive, o programa Sistema Solar, ele é um programa de TV, que foi exibido na TV, e a vida dele vai ser também na TV. A gente já está vendo pautas aí com TVs nacionais, a gente vai exibir, e só depois que eles vão estar sendo exibidos na internet. Então, vamos aguardar, como a Maíra fala, e como a gente tem esse sentimento, a Festa do Sol, isso aqui é só um encontro, que é isso que a gente provoca. Ninguém está acabando nada, até porque vamos completar um ano, o projeto está aprovado aí em várias leis, e já estamos na captação, já estamos trabalhando, estamos na finalização, estamos encerrando hoje, mas assim, encerrando a primeira edição, já pensando e construindo a segunda edição. Como boa produtora, gente, anota aí. Quem quiser depois já fazer a patrocínio da próxima Festa do Sol, vai ter briga, é bom se cadastrar logo, viu? Eu queria aproveitar, e já que a gente também, com outras coisas tão vitoriosas e acertos também, que nós tivemos durante esse processo, nós sentimos a necessidade e a responsabilidade de levantar e termos um núcleo de sustentabilidade, né? Trazendo um impacto social. E aí eu queria perguntar de uma forma muito orgânica, assim, porque Catiúcia tem uma vasta experiência, mas trazer essa pauta e se ressignificar isso para o movimento cultural, para o setor cultural, é muito importante. Foi, inclusive, uma das coisas que nós discutimos nas paradas criativas. E como é que tem sido para você? Ela está em processo ainda, porque a gente vai até mais daqui a 30 dias, né, Beth? A partir de hoje, nós temos mais 30 dias aí para consolidar dados, estudar levantamentos, para a gente entregar esse relatório, que mais do que um relatório, Dani, eu vejo como um guia nosso. E um mapa, sabe quando a gente vai para o astrólogo e diz assim, o que é que aconteceu, o que vai acontecer? É o mapa astrológico da gente, esse relatório de sustentabilidade. Fala um pouco, porque a gente encerra um ciclo também com esse relatório, com esse... Eu não vou nem chamar mais relatório, porque a gente não gosta desses nomes, né? E aí, amiga, como é que você vê isso para o... Relatório, catálogo, e-book, são nomes que não cabem na Festa do Sol. Não adianta. Não cabem. A gente não sabe, né? O que é. E aí, pegando aqui a pergunta do William, é até difícil de responder assim, o que é trazer a minha experiência profissional enquanto assistente social, né, com uma vida profissional inteira na área realmente do social, da política de assistência, para a cultura, para o cultural. E a primeira experiência com esse campo cultural lindo, maravilhoso, que a gente se encanta, que a gente se apaixona, que eu estou brincando dizendo que é a minha segunda cachaça, né? A minha primeira assistência social, estou me viciando no segundo álcool, foi trabalhar com o William na Secretaria de Cultura de um município, e a gente fez uma loucura quando a Mayra disse assim, a gente viajou, né? A Selma disse, foi uma viagem muito louca. Eu digo, gente, eu embarquei nessa viagem antes da Festa do Sol, eu fiz uma viagem doida antes. Mas, assim, avaliar esse impacto, né? Ver essa sustentabilidade da Festa do Sol, tem sido muito bom, é desafiador, como a festa inteira foi desafiadora. Né? Foi pensado para um formato presencial e, por uma pandemia que ninguém esperava, óbvio, vocês tiveram que mudar para um formato totalmente virtual, porque se você parar a Festa do Sol, é 100% virtual. Desde o lançamento do edital, as inscrições, as explicações de como seria a Festa do Sol. Eu lembro da live de vocês explicando o edital.
né? E os comentários lá, fervilhando as pessoas. Eu não entendi. E eu olhava assim, a pessoa já fazia a pergunta respondendo a sua própria dúvida, né? E, assim, para mim, as lives de vocês, as muitas lives que foram feitas na Festa do Sol, as muitas apresentações que vocês fizeram, isso tem sido um material de trabalho maravilhoso, porque eu vejo vocês falando os desafios de vocês, né? Vocês dizem assim, olha, foi desafiante assim, juntar 16 curadores e tal. Aí, quando você vê o produto lá na ponta, com as pessoas comentando, aí eu olho e digo assim, eles não têm noção de que deu certo mesmo. Né? Até uma coisa que eu estava conversando com a Maíra, com a Beth e com o William na nossa última reunião virtual, com o menino chorando, cachorro latindo, né? As coisas caindo da escada, né? As portas batendo, mas enfim. Era exatamente isso, esse turbilhão que vocês entraram, né? Eu digo vocês, porque como eu fico analisando o que vocês estão fazendo, então eu estou muito... Estou incluída, óbvio, porque, como eu disse, William, eu participo da Festa do Sol. Desde que a Festa do Sol começou a ser pensada, começaram a falar da Festa do Sol, eu já estava lá, William, como é que é? William, né? A pessoa que foi meio que oferecida, o nome apareceu para ser convidada, porque a pessoa estava se oferecendo já, se inserindo na Festa do Sol. Né? Mas, assim, quando a gente analisa tudo que vocês fizeram, e isso vai estar de uma forma, eu espero que muito lúdica e interessante para a Secretaria de Cultura do Estado, vocês fizeram muito. A Festa do Sol fez muito. Quando se fala que a Festa do Sol é interplanetária, ela é gigante, né? Até num texto que eu já mostrei para o William, assim, é uma festa universal. O palco que estava planejado para ser um palco, ou alguns palcos ao longo do lindo estado do Ceará, ele virou um palco no mundo inteiro. Quando a gente joga na rede, quando vai para a internet, está no mundo inteiro. Então, a Festa do Sol não tinha nome melhor. Tinha que ser Festa do Sol, porque o sol está em todo canto. E foi isso que aconteceu, né? A festa nasceu pequena, eu vou dizer pequena porque ela nasceu para o Ceará. Vocês queriam interiorizar, olha que legal. Não, a gente não quer atender a capital, a gente quer atender mais o interior. Vocês interiorizaram tanto que vocês extrapolaram todas as barreiras do Ceará, do Nordeste, do Brasil, chegaram no mundo. Né? Então, eu estava falando com a Beth da primeira vez que a gente conversou e tem algumas falas que marcam bastante. E uma das falas que a Beth fez, que me marcou e que hoje eu estou aqui, assim, o coração chega, pula, tá? Então sai pela boca. Né? Foi exatamente isso. A Beth dizendo, olha, teve uma hora que a Festa do Sol me consumiu tanto que a minha filha olhou para mim e eu tive que levar minha filha para o hotel, porque ela dizia assim, mamãe, eu não vejo mais você. Né? E aí você disse assim, eu levei minha filha para poder colocar minha filha para dormir. E olha onde a sua filha está dormindo hoje. Né? E isso é bacana porque mostra, assim, às vezes as pessoas acham que quem está do lado de cá produzindo é lindo, maravilhoso, a vida é perfeita, né? A gente trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, pronto. Quando não é, né? E não são pessoas, assim, não é assim, o produtor, um ser humano isolado no tempo e no espaço. Não. É um produtor que tem mãe que quebra um prato, é uma produtora que tem uma filha que diz assim, mãe, tô com saudade, que é vó. Né? Eu queria só fazer uma coisa que eu achei muito interessante nas nossas reuniões, no nosso processo, é que, e eu quero falar isso aqui em público e deixar que eu aprendi com a Catiúza, que foi o seguinte, a gente quando começou a falar, eu e a Beth, a gente vem tudo muito formatado, né? Aquela síndrome de produtor. Não, porque a gente quer saber quantas comunidades foram atendidas, os números de grupo, as ações afirmativas e tal. E vocês? E vocês que foram impactados? E essa equipe toda? O que é que isso... Aí eu fui entrar e interiorizar para mim também. Porque é isso, nós fazemos parte, sim. Nós somos um número e somos gente e somos uma seiva importante para se pensar. Isso são os indicadores sensíveis. Exatamente. Então, amiga, assim, eu fiquei muito impressionado com você quando você traz isso e você provoca isso em mim e diz assim, peraí, por que eu sempre estou, eu acho que eu, Beth, aqui mais num caráter e Liege de produtor, né? Não só, porque a Dani gestora, Selma produtora, gestora e tal, atriz, Dani também atriz. Mas, assim, eu tô falando no sentido do empreendedorismo cultural, né? De fazer o evento, de estar nesse sentido. A gente está sempre pensando no público. A gente está sempre querendo saber, Catiúza, a democratização aconteceu, a descentralização, cadê os números? Por que
Quem foi que foi atendido? E a gente? E a Catiúza trouxe essa reflexão. Também vamos estudar aqui internamente qual foi o impacto. Quantas pessoas foram mobilizadas na comunicação pela DHG? Quantos profissionais se alimentaram daquilo, falando no sentido, inclusive, do alimento de conteúdo, para que gerasse conteúdo? E a rede social? Quantas pessoas acessaram? A Catiúza trouxe uma coisa que eu achei super interessante, Maíra. Na nossa última reunião, Dani, a Catiúza falou, vocês viram quantas visualizações? E de onde são essas visualizações? Ela leu todos os comentários. Para mim eram números, né? Eu queria entregar para a Secult, temos tantos atendimentos. Só que a Catiúza, o setor traz um núcleo, que aí a gente começa com impacto social e vai para a sustentabilidade, não só com números, mas com quem são essas pessoas. E assim, é uma coisa que ficou também, que impacta, né? Não tem como, não tem outra palavra. É que vocês, a festa quando ela produz, que a Beth disse que está lá, a colega suando até hoje, né? Vamos pagar, paga um, paga o outro e tal. A gente olha assim, paguei a Liege. Pronto. Liege, resolvido. Quantas pessoas? Uma, paguei. Tá, mas a Liege, com esse dinheirinho, a Liege foi lá na comunidade dela e ela pagou a bodega que ela estava devendo, ela pagou a conta de água, ela pagou a conta de luz, ela fez uma compra, de repente, para o filho dela de um produto que, por conta da pandemia, de tudo muito difícil, então, assim, eu vou comprar um biscoito que faz tempo que eu não compro para minha criança. Tudo isso é impacto da Festa do Sol, né? E, por isso, essa ânsia que a gente tem de conversar com quem recebeu, quem participou, quem recebeu esse dinheirinho, o que foi que a Festa do Sol deixou na sua vida, né? A gente já parou para pensar, vamos parar para pensar. Foram exibidos produtos inéditos, como a Selma falou, e o inédito é inédito, ninguém nunca viu, né? E a gente sabe que a gente vive numa cultura ainda de que, assim, a TV, a internet ainda são campos muito fantásticos, né? Então, imagina aí aquela pessoa lá do interior, de uma das 31 cidades, 31 cidades. Né, que a gente impactou diretamente, olhando para o vizinho e dizendo assim, eu vou passar no YouTube amanhã. É verdade. Né? Tem uma questão gente, também de autoestima é um outro campo, e de... né? Verdade. Eu que só me apresentava ali na esquina, na calçada. O povo passava, fazia de conta que nem me via. Eu me apresentei hoje... Amanhã a pessoa vai passar na calçada e vai dizer assim, ei, tu estava na internet ontem? É outra vida. Isso, né? Só uma coisa que isso é interessante, que a gente já está com o nosso tempo. A Cátia está falando isso porque nós relatamos e nós tivemos vários relatos. A Sônia disse, William, tem muita gente dizendo que nunca ganhou um edital. Isso me tocou muito, foi? Aí a Maíra, fulano, aí vinham os prints, né, nos grupos da comunicação. Aquilo não, a gente não pode deixar, quer dizer, a Catiúza está falando isso, eu queria pedir para a gente falar mais um pouco só, para a gente encerrar, que a Catiúza está falando isso com uma propriedade desse relato, do contemplado. Não é isso, amiga? E assim, só para fechar, até porque esse relatório ele está sendo produzido, né? Nós ainda estamos estudando, vai fechar, né? literalmente, Isso. né? Que assim, ele não está sendo criado de a gente gostaria que tivesse sido dessa forma. Não, ele está sendo criado pelo que aconteceu, pelo que está registrado, pelos comentários que foram deixados nas lives, pelos comentários que foram deixados nas publicações no Instagram, né? Pelas mensagens que foram enviadas para o WhatsApp, meio que assim, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não sei como fazer isso. E depois tem eu consegui, obrigada. Então, assim, tudo isso é capital, né? Porque a gente não está acostumado a fazer esse tipo de avaliação, a ver o quanto a gente impacta na vida dos outros de forma positiva com coisas que às vezes são pequenas. Então, assim, tudo humano, né? Tudo isso que a gente está falando aqui como desafios, foi desafiante fazer isso, foi desafiante fazer aquilo, foi desafiante trabalhar com a pessoa que está lá do outro lado, né? Eu tinha uma equipe do meu lado, mas me fizeram trabalhar com alguém lá da outra cidade. Os desafios, assim, a equipe estava tão coesa, tão junta, tão crente de que a Festa do Sol já estava feita e que ela já era sucesso, que os desafios não foram percebidos por quem estava fora, né? E aí isso faz com que, na minha visão, na minha humilde opinião, né, de quem está analisando tudo que foi feito por essa equipe interplanetária maravilhosa, né, vocês abriram um portal gigante
não só para quem produz. Produz, que eu digo, o artista, o que está lá do outro lado, para os produtos artísticos. Vocês abriram um portal gigantesco na vida de cada um, de vocês. É um novo campo que surgiu e que agora não tem mais como dominar. Eu queria muito mais, assim, não dá vontade de parar. A gente não teve a oportunidade de se encontrar muitas vezes nesse formato. Então, assim, mas a gente também fica... O show não pode terminar para baixo, não pode ser longo demais, senão fica chato, a gente tem que terminar para que fique tudo mulher, bom. Relaxa, vai chegar esse momento. Calma, produção executiva. A gente queria convidar quem está aqui, mas não está aparecendo. Porque, no fundo, foi parte de uma das principais produtos que a gente teve, né? Não vou me estender muito. Vamos chamar quem está uniformizado aqui, por favor. Você que está aí atrás. A minha intuição, por favor. Eu te evoco minha intuição. Gustavo Portel. Sem máscara. Sem máscara. Sem os testes. Salve. Gustavo, fala para você que vivenciou, né, todo esse processo. Conta para a gente, para o público também que está assistindo a gente, como é que, na pandemia, estamos em pandemia, como é que foi esse processo da Festa do Sol para ti? Assim? Que está sendo, né? Está sendo. Falando em pandemia, eu fiquei muito feliz que a gente não teve nenhuma infecção, nenhum caso de Covid na nossa equipe. A gente esteve muito junto sempre enfim, praticamente um ano de convivência. Isso foi muito bom. Era uma preocupação de toda a equipe, muito da gente, tanto não pegar a própria equipe, como não levar para os lugares que a gente ia. A gente visitou mestres, mestras, então eram algumas visitas delicadas. Esse festival, acho que foi o 8º que a produtora da gente teve a felicidade de ajudar a construir, ajudar a fazer. E é muito bonito ver produtores competentes e muito felizes nas suas áreas todas, descobrindo essa forma de fazer festivais, festas, eventos, que é essa coisa do audiovisual. E como essa descoberta vai surgindo, assustando, mas foi a forma que a Festa do Sol, vocês especialmente encararam essa descoberta e esse aprendizado foi muito bonita, muito, muito gratificante de estar perto, estar vendo isso. Difícil também, a comunicação é difícil, muito online, muito distante, tem uma dificuldade que às vezes a coisa do eletrônico estressa um pouco a gente, né, de estar muito nos eletrônicos para poder estar trabalhando, estar vivendo, mas a gente foi muito feliz, acho que a gente está sendo feliz. Eu estava até preparando uma história ali, que é a Festa do Sol raiou no dia seguinte, tipo, a gente achou que eu achei que tinha acabado e estamos aqui de novo. O sol já raiou de novo. E Ave Maria, o sol não para. Tá bem. Inclusive, foi o primeiro a sair do grupo. Quando a gente terminou a filmagem, que entregou o último produto, que exibiu, no outro dia, saiu de todos os grupos. Como assim? Eu vou criar um grupo para o senhor voltar. É a live de encerramento dessa edição. Fiz questão, ele foi o primeiro a ser inserido. Eu estou falando isso, mas assim, é com muito carinho, viu, Gustavo? Porque a gente já tinha tido uma experiência muito rápida, né, na ocupação tradição, mas assim, no dia a dia, no trabalho, né, assim, já conhecendo você, a Vitória, o Alan, né, por conta dessa nossa aproximação da escola que nossos filhos estudam, inclusive foi você que me indicou, lá no comitê, lá alguns anos atrás, não sei se você lembra, foi você que me indicou a escola para levar minha filha. E eu fui pesquisar e gostei bastante. Enfim, a gente vem com essa aproximação e conhecer o tamanho assim, da capacidade, da responsabilidade, do talento, porque eu já sei que tu é um... Pi! Ele mesmo coloca. Pi! Corta aí. Super eu sei artista. Que você é um grande artista, assim, uma pessoa, mas a entrega, a humildade, que isso é uma latente aqui na gente. Assim, eu não vou nem falar que é da gente, mas assim, falar do outro é melhor, né? Então, assim, a sua humildade, a sua entrega, a forma que você conduziu, a forma que você trabalha com o Alan, né? O Alan está ali porque tem que ter alguém ali do outro lado, senão a coisa para. Então, assim, a forma que vocês conduziram foi muito sublime, né? Assim, esse carinho, esse afeto. Especialmente afeto. Então, assim, eu
Eu sempre saio de projetos com grandes amigos, né? Eu acho que esse projeto eu saio com os irmãos. Muitos irmãos, assim, já tenho muitos amigos. E você e o Alan é uma pessoa que eu quero estar próxima na minha vida. E é isso. Mas é uma equipe, além de afetuosa, só tem camisa 10 aqui, né? Eu estava até brincando com ela, meu irmão, só tem camisa 10 nessa produção. Dramático, intenso, que vai pra... É um bocado de Ronaldinho Gaúcho. Aliás, queria segurar a Beth e a minha. Uma observação, viu? Eu não soube, não vi, não vivenciei e nem soube, porque às vezes a gente fica sabendo dos bastidores, de nenhuma confusão, nenhuma briga, ninguém de bater boca. Sônia, quando desligar a câmera, eu vou te contar umas. Tô brincando. Não Sônia. é, gente? Eu acho que não dava nem tempo Tô disso, brincando, sabe? Tava nem tempo. Não tinha a Maíra tempo falou pra uma vez, isso. tá gastando, porque não tem tempo. Não tem tempo para isso. Então, Tá gastando por quê? Discutir. É resolver. A solução. Não deu certo, não está dando certo, vamos resolver de outra forma e passo, já foi, né? Isso que a Catiúzia traz, essa coisa da alma, que eu e o William, às vezes, a gente dizia assim, acordava, quem sou eu, onde estou, para onde vou, o que é que tem, que dia é hoje? Porque, assim, quantas vezes eu me perdi achando que era sexta-feira e era segunda-feira. Assim, porque ninguém tinha noção, sábado, domingo, foi bem intenso. Mas antes da gente chegar nos finais, eu gostaria de registrar aqui que esse edital é um chamamento público para a gente ocupar espaços públicos e privados, e estar nesse momento aqui é muito simbólico, inclusive, sobretudo, pela cor, que traz a nossa cor laranja, né, da Festa do Sol, mas está na Biblioteca Estadual Pública do Ceará, é muito prazeroso. A gente tentou, inclusive, fazer produtos artísticos aqui, mas ainda não tinha sido inaugurada, mas a gente contemplou outros grandes equipamentos, não só públicos, mas equipamentos privados também, aqui em Fortaleza e também no interior. Mas encerrando essa edição, né, desse termo de cooperação, que é essa ocupação artística em espaços públicos e privados, a gente contempla aqui a BESE, e foi um prazer, muito agradecida, Suzete, a gestão, a toda a equipe aqui que nos recebeu, e estamos aqui e somos a Festa do Sol. Eu queria agradecer a todos os equipamentos, espaços. Nós tivemos também, dentro do processo de gestão, eu queria agradecer ao Porto Dragão, porque foi o nosso, quando a gente começou a transitar, né, para o formato semipresencial, com distanciamento, a gente teve essa casa. Eu falo porque, Beth, não queria citar todos que a gente já cita, mas foi acolhedor desde o Teatro da Praia, do Teatro Zé de Alencar, o Teatro da Praia, o Porto Dragão, a tantos outros equipamentos que é só conferir lá no nosso site. Acho que nós já chegamos aqui, né, nesse processo de roda de conversa, que é a Roda do Sol. Eu queria agradecer à Secretaria da Cultura, né, do Governo do Estado do Ceará, agradecer na pessoa do secretário Fabiano Piúba, agradecer a Luísa Sela, que todos eles estiveram conosco esse processo todo, aos outros técnicos, a grande equipe da Secretaria da Cultura. É importante que esse projeto ele foi vivenciado por todos nós. Nós aqui, como equipe da Associação Movimentos e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Lembrar que a Liege e Selma Santiago aqui fizeram uma provocação, eu acho interessante. Conte a história da música. Que eu estava sentado com a Beth e a gente criando... É muito orgânico isso, porque não tinha escrito que era para termos uma música ou um jingle e tal. Peraí, William, só um minuto. Quando... Depois você fala isso, porque antes desse momento, a gente tinha acabado de fazer o seminário Filhos do Sol. A gente estava imbuído, né, com toda essa aproximação, esse toque, que ninguém podia se tocar, ninguém podia vir e tal. E a gente estava lá no Cariri, na Associação Movimentos, que estava a Silvinha, estava o Wagner, lembrando o Wagner Souza, né, também nosso produtor lá, o Cadu, o Júnior, a Maíra. Estávamos lá todos nós reunidos, criando, já ali começa a gestar um pouco o núcleo criativo. E aí o William chega, como sempre, ele traz ideias
E não é ideias, ele traz nomes. Assim, o William, a gente já se conhece há mais de 25 anos, e ele me apresentou grandes músicos, grandes canções, sempre viajando, né, feira e tal, vai fora, e bete isso aqui. E aí, ele continua agora. Não, e aí é muito simples. E, na verdade, é um agradecimento que eu queria fazer. Logo, eu virei para a Beth e disse... Eu não canto, né, gente? Infelizmente. Mas eu falei a música. Ela olhou para mim e falei... Ela falou, é a nossa música. Eu falei, é a nossa música. Mas será que a gente pode usar? Claro que não, mas a gente vai atrás. Claro que a gente vai atrás. Então, minha amiga amada Isabela Moraes, muito obrigado. A DEC Discos, né, que esteve conosco aí nesse trâmite de direitos autorais, e que muitas pessoas me procuram e me dizem, essa música vocês fizeram e tal. Eu falei, não é isso, né? É mais do que, acho que assim, mais do que um virtuosismo, ter a música embalando as nossas aberturas. Eu acho que ela só funciona porque ela é um diálogo, ela é uma resposta, ela é um grito, ela é um recado, ela comunica. E eu queria lembrar que nós fizemos um clipe, então você pode ir no canal do YouTube ver o nosso clipe para se deliciar. Já que nós não fizemos um clipe agora sim como roda de conversa, a proposta aqui é que a gente termine essa live de hoje, esse momento. Eu não vou falar projeto, que a gente não está terminando, cantando a música. Vocês topam? Aí a proposta vai ser votada, como tudo. Vai, gente, a gente está com pouco tempo. Né? Vamos cantar? Vamos. Vamos. O tempo é nosso, tá no YouTube. Vamos levantar. Muito obrigado. Jura que é para levantar? A câmera tá onde? Muito obrigado a todas, a todos e a todos. Muita luz. A gente vai vencer essa pandemia. A gente vai... Obrigada, gente. Obrigado. A gente vai vencer. Viva o Ceará. Viva a cultura. Viva a arte. Vamos cantar? Isso é que é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz da Rebol. Brilhar e não se esquecer. Viva! Até já! Festa do Sol! Viva o Ceará! Viva os Espírito Viva o Ceará! A arte existe porque a vida só não basta. Isso é que é viver ao redor do sol. Brilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz da Rebol. Brilhar e não se esquecer. Isso é que é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz da Rebol. Brilhar e não se esquecer. Enquanto as cores dançam pela luz do tempo a nos colorir, somos obras de arte a nos reinventar, a sempre ressurgir. Faça a sua parte, um pequeno pedaço é contribuição. Somando tudo muda, vai que Deus ajuda a nossa criação. Isso é que é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz da Rebol. Brilhar e não se esquecer. Nosso país é grande, com belas riquezas temos naturais. Era perfeito se os nossos governantes fossem mais leais. A lei da vida é justa e quem disputa é quem sempre vai se ferir. Tomemos como exemplo a natureza em si.
apenas só por existir.